Olá pessoal, tudo bem? A Catarina pergunta para nós: com esse cenário previsto para a Selic, qual a sua sugestão para a reserva de emergência? Olha, perguntinha difícil, né? Porque cada um tem uma situação, né, pessoal? Vocês já se perguntaram, aqueles investidores que têm posição de 100% em ações ou 100% em fundos imobiliários, qual é a reserva de emergência deles? Será que eles se preocupam com isso? Será que esse conceito de reserva de emergência não é uma preocupação a mais que nós investidores não deveríamos de ter? São perguntas, né, gente? São perguntas. Bom, a recomendação clássica, tá, que você vai achar em qualquer site, qualquer canal de YouTube, para reserva de emergência é o seguinte: você não vai buscar rendimento, renda na reserva de emergência, você vai buscar segurança e aí dentro do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, por excelência, é o papel para isso, tá? Uh, quanto à perspectiva da Selic, eu acho que o Banco Central vai elevá-la até um nível que contenha essa inflação. E isso está demorando para acontecer, ou seja, pode ser que aumente, precise de aumentar mais do que o mercado até está estimando. E eu tô falando isso porque eu tô torcendo para a Selic aumentar? Não, é porque eu tô vendo que a situação da inflação, na minha interpretação pessoal, certo? Ela realmente tá bem descontrolada, gente. E aí nós temos talvez inflação nos Estados Unidos, tem artigos aí de analistas falando que o Federal Reserve não está dando a mínima bola para a inflação e a gente não sabe qual vai ser a consequência disso. Então é um movimento que pode contaminar o mundo, certo? E aí você já pensou o mundo nessa década ou na década seguinte voltar ao que era nos anos 80? Porque lá também tinha inflação nos anos 80 nos Estados Unidos. E aqui nós tínhamos hiperinflação. Vocês já pensaram nisso? Complicado, né? Então, gente, mas assim, o governo central aqui no Brasil, o Banco Central, perdão, vai fazer de tudo para segurar essa inflação e vai elevar a taxa Selic, eu tenho certeza, tá? Então, essa é a visão clássica. Qual é a minha visão, a minha posição pessoal de reserva de emergência? IPCA 26, tá? Mas isso assim, ó. Quem está começando com reserva de emergência, faça assim, ó. Divida a metade, tá? Você tem uma reserva de emergência mesmo em Tesouro Selic e 50% no IPCA 26, tá? Que vai ser investimento por enquanto. À medida que o tempo for passando, passar um ano e meio, 2 anos, você vai acompanhando isso. E você for vendo lá no seu extrato que o IPCA 26 está rendendo de forma tranquila, mesmo com as oscilações de taxa, ele já tem um tempo dentro da sua carteira, e isso é fundamental. Quanto mais tempo a gente detém um título público, mais seguro ele se torna, certo? Mais estável e previsível ele se torna, certo? Menos impacto ele sofre das oscilações de taxas no mercado, certo? Quanto mais tempo eu tenho esse título comigo, melhor ele fica. Então você naturalmente você vai ver que você não vai precisar ter um investimento rendendo pouco como o Tesouro Selic, mas isso vem com o tempo, certo? A gente não pode sugerir ou recomendar isso para ninguém. Por quê? Porque cada pessoa vai ter que chegar nessa conclusão por si mesma, certo? E a minha sugestão é a seguinte: manter os dois investimentos. E quando você perceber que você não precisa mais de Tesouro Selic, você pode ficar só com o IPCA 26, que é o meu caso, certo? Então fica aí a dica, certo? Acompanhar, fazer os dois investimentos, ter uma reserva de emergência de repente o dobro do que seria necessário, para poder ter uma reserva em Selic e uma em IPCA 26. E uma hora você vai ver que essa reserva em Selic é completamente irrelevante. Muito bem. O Maurício pergunta para nós sobre o aporte fracionado. Tem o prazo. Devo fazer os aportes mesmo se abaixar a taxa média que já tenho? Essa é uma pergunta muito interessante que vem assim muito no pensamento do investimento, certo? Então, assim, ó, isso aqui se encaixa muito bem para o Tesouro IPCA principal, né? Porque a gente está investindo, sei lá, no IPCA principal 26, 35 ou 45, e aí, digamos que a gente tenha já feito várias compras acima de 4%. Por exemplo, o IPCA 2030 já baixou dos 4, né? Embora o mercado esteja extremamente tenso, né? Não dá para dizer nada.
E aí os títulos pagando 4% ou mais é 15 anos, não é mais 10 anos. Né? Então isso aí também é uma coisa que a gente tem que perceber. Então o que a gente faz quando as taxas baixam e nós não queremos piorar a nossa média? Nós temos então duas situações. Nós temos uma situação de quem começou a investir há pouco tempo ou tem uma quantidade pequena ainda perto do seu aporte. Então, por exemplo, se a pessoa faz um aporte mensal de R$ 1.000 e tem 5.000 investidos, 3.000, 5.000, 7.000 investidos e está aportando 1.000, certo? Esses 1.000, eles ainda pesam muito nessa média, certo? Agora, é diferente de uma pessoa que continua investindo 1.000 por mês e já tem acumulado, por exemplo, no IPCA 35, R$ 50.000. Essa pessoa que já tem, ou seja, cujo aporte é pequeno, perto do montante que ela já investiu, essa pessoa pode investir com qualquer taxa praticamente, porque já vai ser mais um pedacinho para o bolo de neve continuar se formando, certo? Agora, aquela pessoa que está começando e está ainda com um bolo de neve pequenininho, tá? Essa questão de taxa pode interferir mais, certo? Então, pode comprar com uma taxa muito baixa, pode impactar bastante. Então, o que dá para fazer? Aporte fracionado, espera um pouquinho. A gente viu que as tensões voltaram, a inflação no Brasil pegando, é um motivo de preocupação para todos os investidores e há mais pressão sobre a curva de juros. Então, espera um pouquinho, vê se a taxa aumenta um pouquinho. Quando aumentar um pouquinho, você entra, fica lá, não se arrepende. No outro mês entra mais um pouquinho e assim por diante. Outra alternativa é o seguinte: é deixar o dinheiro numa reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade pode ser fundo CDI com taxa mínima possível, fundo de Tesouro Selic com taxa zero, o próprio Tesouro Selic, só que aí o resgate é D mais um, né? Então, assim, investimentos aí atrelados ao CDI, no mínimo 100% do CDI, com liquidez imediata, quer dizer, você mandou resgatar, está na conta corrente, tá? É uma reserva de oportunidade para quando as taxas subirem, aí você entrar mais forte, tá? Por exemplo, o Primo Rico já divulgou em vídeos que ele gosta de ter uma reserva de oportunidade de 25%. Então vejam só, pessoal, o Primo Rico ele tem 25% do seu capital, pelo menos ele diz, investidos em investimentos atrelados ao CDI. Né? Ou seja, ele tem 25% do capital perdendo para a inflação. Mas é uma estratégia errada? Não, não é. Por quê? Porque ele está esperando uma oportunidade. Aí quando, por exemplo, lá, quando dá a máxima, né, que a gente mostra nos vídeos de segunda-feira, a máxima do Tesouro IPCA 26 esse ano foi 3,80. Aí, por exemplo, pode ter sido uma ocasião, acho que ele não fez isso, mas nós poderíamos fazer, né? Bateu 3,80. Aí gasta um pouco da reserva de oportunidade, compra naquela taxa mais alta. Ou o IPCA 45, se não me engano, a taxa mais alta dele nesse ano foi 4,36. Aí seria outro momento para a gente entrar. Claro que agora eu não sei quanto vai ser a taxa mais alta, mas quando bater 4,25, 4,30, 4,35, eu posso pegar uma parcela boa dessa reserva de oportunidade e entrar nesse Tesouro IPCA que eu estou falando. Então, assim, gente, moldamos a estratégia, tá? Tem pessoas que investem todo mês, certo? Independentemente da taxa. E aí, então, essa pessoa vai formando o bolo, a bola de neve crescendo, sempre crescendo, tá? E essa estratégia é vencedora, certo? Eu tenho um vídeo muito antigo no canal mostrando com todas as oscilações que aconteciam que quem investe durante pelo menos um ano, todo mês, certo? A mesma quantia no Tesouro IPCA, essa pessoa ela vai estar fazendo sempre uma alocação muito boa, porque quando a taxa estiver muito alta, ela vai comprar poucos títulos, porque o preço ficou caro. E quando a taxa estiver muito baixa, perdão, ao contrário, quando a taxa estiver muito baixa, ela vai comprar poucos títulos porque o preço está muito alto. Quando a taxa está muito alta, agora é um momento de taxas altas, na média, né? Agora é o momento de taxas altas, os preços estão mais baixos, aí ela compra mais títulos, automaticamente com o mesmo valor. É só pegar, por exemplo, R$ 1.000 e você comparar o que acontece ao longo do tempo, de um ano, por exemplo, no IPCA 26 ou no 35. Você vai ver essa diferença claramente, certo? Então, assim,
tudo depende da estratégia que a pessoa montar. Outra coisa que a pessoa pode fazer é o seguinte: tenho R$ 1.000 para investir por mês. Você pode colocar R$ 500, por exemplo, no IPCA 35, metodicamente. Não importa a taxa, faça chuva, faça sol, quinhentão vai para ele todo mês. E os outros 500 você pode ficar ali esperando, né? Especulando uma taxa mais interessante, de repente compra um título com um prazo um pouco maior, um pouco menor, conforme for a taxa. Você vai deixar numa reserva de oportunidade. Então assim, ó, muitas alternativas, certo? Muitas alternativas, tá? E voltando para aquilo que eu falei no começo do vídeo, o mais interessante é o seguinte: o impacto, né? Quando a recém começou, qualquer aporte novo impacta muito na nossa média de taxas. E à medida que o tempo vai passando, que a gente vai retendo o papel, ficando com o papel, e o papel vai se tornando mais seguro, como eu falei na pergunta da Catarina, a gente vai investindo com mais tranquilidade, vendo que aquilo ali vai ser só mais um pedacinho dentro do grande bolo de neve que está se formando e que vai ser uma bolada lá no vencimento para todos nós. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.